Olá, sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Priscila e nessa aula vamos fazer a resolução dos exercícios do seu livro didático. Lápis e borracha, o seu livro didático, e vamos acompanhando. Então, lá na página 15, tem essa questão aqui. Compare os mapas da página 13 e em seguida responda as questões propostas. Qual estado apresenta o maior número de municípios com os valores de IDH-M, que é a média nacional, entre 8 e 1? Então, é Santa Catarina, que é o IDH mais elevado, né, do Brasil. Como ocorre a distribuição espacial dos municípios do Rio Grande do Sul em relação ao IDH? A porção centro-sul é a que apresenta menores classes. No centro-norte, no entorno de Porto Alegre, o extremo sul e oeste encontra os municípios com o IDH mais elevado. Qual a diferença espacial? Que diferenças espaciais o centro do Paraná apresenta em relação ao norte e ao oeste do estado? No centro estão as classes mais baixas. No norte e oeste, bem como em torno da capital Curitiba, encontram-se os municípios com IDH mais elevado. É possível observar alguma relação entre a distribuição da população e o IDH? As áreas de melhor IDH coincidem com as regiões das capitais e das maiores cidades, onde a qualidade de vida, então, é melhor. Lá no livro didático, página 17, observe os mapas da página 1 e 3 do seu material de apoio. Então, você vai dar um pause aqui no vídeo, observar e analisar as duas páginas do material de apoio, né? E volta aqui para a gente, então, continuar. Representando as principais áreas de colônia de imigrantes nas unidades da Federação do Rio Grande do Sul e a classificação de acordo com a estrutura fundiária no ano de 2003. 1. Comparando os dois mapas, quais correspondência você pode encontrar entre as informações apresentadas? A análise dos mapas revela que as áreas foram destinos de grande quantidade de núcleo de imigração, apresentam estrutura fundiária com predominância de propriedades menores. Então, os imigrantes vieram, tiveram a terra bem dividida, né, para trabalhar no setor agrícola. Analise o mapa de classificação de acordo com a estrutura fundiária do ano de 2003. Que diferenças a esse respeito você pode encontrar entre o Sul e as demais regiões do país? A estrutura fundiária das unidades da Federação da região Sul apresenta perfil com propriedades menores em relação às demais regiões. Não somente no Sul não aparecem áreas classificadas como perfis com maiores hectares, né? Ou seja, a região Sul tem as 3 unidades da Federação com menor concentração de terra. As terras são melhores distribuídas. Isso não quer dizer que não tenha nada a melhorar, certo? Mas comparado com outras regiões, a região Sul, então, tem uma menor concentração de terra. Na página 21, quais condições justificam a afirmação de que a natureza da região subtropical apresenta abundante diversidade? Então, a diversidade das paisagens vão além das praias, o clima tropical e a região de serra com queda de neve. Então, nós temos aí uma grande diversidade. Quais fatores naturais influenciam na baixa temperatura dos estados da região sul? As massas de ar polares e a altitude das regiões de serra. Então, nós temos aqui as massas polares que se formam na região antártica, que constantemente atinge o Brasil. Sobre a geologia e o relevo da região sul. As serras são as áreas onde predomina o acesso de acúmulo de sedimentos. Então, é falso, gente. O acúmulo de sedimentos estão nas bacias sedimentares que formam as planícies. Grandes derrames magmáticos deram origem à cobertura basáltica na região. O solo vermelho, chamado de terra roxa, que é decorrente desse tipo de rocha. Então, gente, é verdadeiro, porque realmente nós temos aqui um derrame vulcânico que deu origem às rochas basálticas e que é responsável, então, pela formação do solo vermelho, certo? O material orgânico, reação com a água, deu origem ao material vermelho que a gente chama de terra roxa. Terra roxa
porque os italianos, quando vieram aqui para a região, eles queriam falar terra vermelha, em italiano, rossa seria vermelho. Mas aí a gente aportuguesou, né? Vamos colocar assim, e virou terra roxa. A serra é um dos divisores naturais da região hidrográfica do Atlântico Sul em relação às regiões hidrográficas do Paraná e Uruguai. Verdadeiro. O potencial hidrelétrico do Rio Paraná está associado ao relevo que percorre, no caso, os rios de Planalto, que favorece a obtenção de energia elétrica. Com certeza, verdade. A formação de lagunas está relacionada à geologia, sobretudo às rochas sedimentares e aos movimentos da crosta. Então, errado, tá, gente? A formação das lagunas é um relevo mais baixo que foi preenchido, então, pela água do mar. Ainda na página 21, os 3 estados da região sul apresentam características econômicas marcadas pelas atividades agropecuárias. Então, vamos associar. Maior produtor nacional de arroz, o Rio Grande do Sul. Um dos maiores produtores de soja, é o Paraná. Destaca-se na pecuária de suínos e aves, Santa Catarina. Além das aves e suínos, o estado de Santa Catarina também se destaca por outro tipo de criação. Qual? A maricultura. Então, do Brasil, o estado de Santa Catarina empenha, né? Ali tem um grande criadouro de moluscos e ostras, né? Mexilhões. Então, ali, gente, é um grande produtor, né? Dessa cultura aí. Qual a relação que se pode estabelecer entre o histórico de imigração internacional de meados do século XIX até meados do século XX para a região sul do Brasil e a estrutura fundiária dessas unidades da federação? A migração deu início a um modelo de ocupação agrária diferente dos latifundiários e escravistas, sendo baseado nas pequenas propriedades e mão de obra familiar, o que reflete atualmente na menor concentração de terra da região. Então, nossas terras foram divididas, né, pelos imigrantes que vieram para trabalhar na área agrária, né, e então teve uma distribuição de terra menos desigual que em outras regiões do Brasil, certo? É isso aí, galera. Espero ter contribuído aí para o seu conhecimento. Até a próxima!